Olá pessoal, ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio de Oliveira. E começa agora mais um 20 Desenvolver, programa muito especial, porque hoje tem Fabiano Maneca. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer te conhecer. Prazer, Thiago. E eu sei que tu é um cara numa área e falei pro Thiago que está te conhecendo hoje. Thiagão, qual é a pauta que a gente tem para essa fera aí? Foi muito interessante primeiro conhecer o Maneca e ainda mais falar desse assunto que eu acho que é fundamental no desenvolvimento das pessoas, né? O tema, que é um tema muito amplo, é comunicação. O quão importante é a gente se dar conta da importância da comunicação nas nossas vidas e nas nossas carreiras. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a qualidade das nossas relações está diretamente relacionado com a qualidade da nossa comunicação. E aí não seria à toa, e eu conhecendo e conversando um pouco com o Maneca, eu pude entender o que ele faz, qual é o papel dele com a comunicação, né? em que momento isso se cruza, e acho que nós temos muitas coisas bacanas aqui. Então eu tenho duas perguntas para fazer. A primeira, por que comunicação e ser especialista? Da onde surgiu esse encontro, né, em ser especialista em comunicação? E outra, que eu sei que você também trabalha bastante com empresas, com pessoas, quais são as principais dificuldades que você observa em relação a esse tema comunicação? Bom, primeiro assim, eu comecei a trabalhar com comunicação, como dizia o Plínio Marcos, atendendo um imperioso apelo vocacional, né? Eu nasci para me comunicar com as pessoas, entendi isso desde muito cedo. Eu estou coach, eu estou palestrante, eu estou treinador, mas eu tenho um ofício. O meu ofício de alma é que eu sou ator e sou palhaço. Palhaço mesmo, de circo, de usar nariz de palhaço, cueca de bolinha. Eu estou usando agora, se quiser eu posso... Não, tá tudo certo. Fica assim? Ok. E por que essa história é tão importante para mim? Porque o ator, ele tem como ofício eminentemente comunicar, se fazer entender, muitas vezes sem nenhum recurso. E essa é uma das grandes dificuldades que eu vejo nas empresas, que elas têm muitos recursos, os gestores têm muitos recursos, mas lhes falta principalmente o como fazer, o como comunicar com as pessoas, o como fazer a sua história ser entendida, principalmente. São dois tipos de comunicação, a que funciona e a que não funciona, principalmente. Eu fiz um curso contigo onde tu falava sobre fé cênica, né? Como tu interpreta ali, o quanto tu entra no papel do que tu está fazendo, é isso que tu fala? A história da fé cênica se remonta à origem do teatro ocidental. O Stanislavski, que foi um dos grandes dramaturgos e diretores de teatro contemporâneo do Ocidente, principalmente, ele era russo, ele ensina o que é essa tal de fé cênica, que é essa capacidade de verdadeiramente acreditar em algo que verdadeiramente não existe. É a grande magia do teatro que eu procuro trazer para a minha história. E ele exemplificou isso com uma criança. Ele traz uma criança até o palco, enrola um trapo e dá na mão dessa criança dizendo: olha, é o teu filho. E a criança imediatamente entra no jogo. E essa capacidade de entrar no jogo, ela é fundamental para a comunicação. Quando a menina pega aquele trapo e o acalanta como se fosse uma criança, de súbito ele arranca o trapo e joga no chão. E a menina, com muita fé, chora como se fosse verdadeiramente a mãe daquela criança. Quando a gente for capaz de traduzir essa fé para as coisas que a gente quer fazer na vida ou quer comunicar na vida, a comunicação simplesmente flui. Tem uma pergunta que eu estava falando aqui, e falando um pouco de carreira, que me veio muito forte na mente, de essência, né? De buscar, e de certa forma, não sei se foi um chamado, ou você se percebeu com essa habilidade, com esse talento de se comunicar e de ser um palhaço, né? Porque é o que você disse que você é. Quando é que você percebeu isso e percebeu que isso poderia te ajudar no desenvolvimento de outras pessoas? Bom, a história do circo e do teatro comigo começou muito cedo. Eu lembro quando eu era pequeno, o circo chegava na cidade, eu dizia: mãe, o circo tá aí. Ela dizia: não, se eles quiserem rir, eles que venham rir de ti aqui em casa. Mas sério, começou... Eu fui um adolescente muito tímido, como 110% dos adolescentes, mas em algum momento eu descobri o teatro e o teatro fez com que eu me descobrisse, né? E nessa sequência, percebendo o quanto o teatro impacta as pessoas, o quanto a arte impacta as pessoas, a arte em todas as suas manifestações, eu encontrei a PNL, o desenvolvimento, o treinamento, a palestra como um fator de catalisador dessas transformações, não de transformação, mas de catalisar a transformação, de fazer ela se potencializar, e o teatro
entra muito fortemente nisso, né? Eu digo, eu não estou mais atuando cenicamente, mas quando estou na palestra, no palco, aquilo vem... Está se comunicando. Cara, tu falou uma coisa importantíssima, tu usou um 110%, né, como estatística aí, para mostrar que é sério, sim, o quanto somos tímidos de origem, e a comunicação ela fez falta na minha vida pelo menos até meus 30 anos. Eu não consegui me formar em Direito, sou formado em Direito, não consegui apresentar um trabalho sem tremer uma mão, não consegui me apresentar na frente de uma turma sem ter um papel na mão para ler, porque o meu sistema me protegia do público. E depois, me desenvolvendo, eu entendi que o maior medo da humanidade, né, numa pesquisa antiga, né, essa pesquisa não é recente, ela é antiga, é falar em público. Um problema que todos nós podemos passar e que muitas pessoas passam. Pouquíssimas pessoas não têm esse problema. E o que eu descobri é que falar em público é uma coisa que você pode ter, mas não significa que você é esse problema. Porque ele é trabalhado, como tu conheceu no teatro muito cedo. Eu fui conhecer com 34 anos, né, a possibilidade de fazer um curso de oratória, preparar o meu sistema, preparar uma metodologia, uma técnica e passar a falar em público. E aí que a minha vida fez a diferença. E tem uma questão que traz aí muito quando você fala me preparar, que é fundamental, né? Porque quando a gente está falando em falar em público, a gente muitas vezes pode focar somente no que dizer, né? Exato. E esquece que tem uma outra comunicação que normalmente é o que impacta no falar em público, porque aí eu faço lá um curso de como criar um PPT, de como é que eu gesticulo, como é que eu me posiciono, mas eu não trabalho aquela comunicação interna. Porque o que gera os medos e que fica gerando a tremedeira é muitas vezes aquela comunicação que a gente fica. Aí a gente entra para falar em público e fica: o que será que eles estão pensando? Será que eles estão gostando? E aquele lá bocejou, será que ele está com sono? E essa conversa interna que a gente chama, né, do diálogo maldito, ele impacta na tua produtividade, ele impacta na tua performance em falar em público. Porque daí o teu foco fica nessa conversa e você acaba esquecendo e gaguejando, e aí aquele todo E aí problema. acaba se sentindo pior ainda. Então é uma descoberta, né? A comunicação começa de dentro pra uma fora. das primeiras coisas que a gente aprende em comunicação Deixa eu te fazer uma pergunta. é se entender, para depois... Tem solução? Tem. Tá. A gente viu que comunicação é um problema comum. Né? Se você que está nos assistindo tem, não fique preocupado, porque o Maneca tem muita solução, e no próximo bloco a gente começa a entrar um pouquinho com soluções para comunicação. Fica com a gente. Bora lá. E aí, tchê, sacadinha de hoje, siga o que você acredita. Se você é aquela pessoa que fica perguntando para os outros qual é a sua opinião, pense bem, não deixe as pessoas opinarem na sua vida, siga o que você acredita. Muitos dos meus clientes chegam no escritório e perguntam: mas Márcio, o que tu acha que eu devo fazer? O que eu acho é o que menos importa, o que mais importa é o que você quer fazer da sua vida. Siga o que você acredita e coloque o destino de toda a sua vida nas suas mãos. Pare de se importar se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, o que vão achar. Acredite, o índice de rejeição é muito alto. A maioria das pessoas não gostam de sucesso dos outros. Então, se você ficar esperando por aprovação, pode ser que você não tenha. Por isso, siga o que você acredita. E até a próxima. Estamos de volta, além de um programa especial pelo convidado que está aqui, um assunto muito interessante que fez, né, parte da minha vida na evolução. Não sei como é que foi contigo, Thiago, como é que foi a comunicação na tua vida? Eu vou dizer que eu sempre fui muito comunicativo, mas, vou mudar para a expressão, eu sempre fui muito falante. O que não quer dizer ser muito comunicativo, né? Quando a gente fala na competência comunicação, gerando o resultado que a gente deseja, não quer dizer isso. Às vezes as pessoas falam: olha, ele fala muito, ele não quer dizer que ele fala bem, não quer dizer que ele está encantando as pessoas, não quer dizer que as pessoas estão entendendo ele. Eu acho que a minha grande transformação foi de que maneira eu ajusto isso, essa qualidade, esse talento talvez, que é de falar, de se expressar, como é que eu ajusto isso para que isso gere resultados na minha vida, para que isso impacte positivamente nas minhas relações. Então, eu acho que isso serve para qualquer outra competência, mas a comunicação principalmente porque ela é totalmente relacional, ela está sempre relacionando com pessoas e ela ajuda a gente a viver melhor. Eu acho que é isso que é o soluções, né, Mané? Como eu te falei antes, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é o autoentendimento, essa consciência corporal, espiritual, energética. O ator tem que estar muito senhor de si. E aí vem a inteligência emocional de novo, né? Totalmente, né? Eu lembro que quando eu iniciei o meu estudo com inteligência emocional, ela veio frontalmente ao encontro do que eu tinha aprendido com o teatro, com o circo principalmente.
que é essa capacidade de entender o que tá acontecendo contigo nesse momento e te deslocar e entender o todo, não só aquela pequena percepção. A gente estava falando antes, assim, muitas vezes tu tá no palco, né? E o que é o palco? Se não o dia a dia. Nós somos atores no dia a dia. Um pai conversando com um filho num momento tenso da relação ou alegre da relação é um ator. Inclusive, fazendo esse gancho, que é interessante quando a gente fala em carreira, tem um estudo, principalmente quando fala em papéis de carreira, alguns grandes autores trabalham isso, no desenvolvimento de uma carreira, a identificação de papéis. Papéis, que nem um ator, papéis. Sim. Papel pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou amigo, eu sou dindo, eu sou empresário, eu sou coach, eu sou professor. Olha quantos papéis eu tenho na vida e como é que eu passo por esses papéis, como é que eu vivo esses papéis. Eu vivo eles essencialmente, na sua essência, com integralidade. Então, com a fé cênica, né? Com a fé cênica. Você tem um papel e muitos a gente não consegue dar conta para todos, isso é um equilíbrio que a gente fala. E resultados também, a gente tem cada papel. E o quanto a gente tem que ter esse entendimento, né? De que em cada cenário nós temos um papel diferente, mas continuamos essencialmente sendo nós. Né? Nós, quer dizer, eu sou o mesmo Maneca todos os dias. Mas eu me utilizo de técnicas diferentes, de pausas, de respirações, de técnicas corporais e emocionais também. Porque eu sou filho de uma professora, graças a Deus, e ela sempre me dizia isso. Filho, cuidado com o que tu vai dizer para as pessoas, porque elas vão acreditar em ti. Eu, como professora, sempre pensei muito nisso. E meu pai era vendedor e dizia, nunca venda para alguém o que ela não está preparada para comprar. Porque é como cuspir para cima. Já cuspiu para cima, Márcio? Já. Volta, né? Volta. Cai na sempre testa. Volta, cai na testa. E atuar é isso, não é uma via única, ela é um canal muito intenso de relacionamento. Quando eu estou no palco dando uma palestra, ou quando eu estou no palco em casa falando com meus filhos, ou quando eu estou no palco me dirigindo para alguém numa loja, em qualquer outro lugar, eu estou criando um canal de comunicação. O atuar é uma via, né, de duas mãos, assim como a comunicação, né? Tem uma abordagem que eu gosto muito que fala, né, dos dois papéis, né, do orador e do ouvinte na comunicação. E que na verdade você deve ser um orador ouvinte e um ouvinte orador. Porque nos dois papéis você tem função ativa. Ou seja, quando você está orando, quando você está se comunicando, você tem que estar também ouvindo. E ouvindo não é palavras, mas ouvindo em sinais, ouvindo em expressões, ouvindo em gestos, qual é a resposta daquilo que você está falando. E quando você se coloca no papel de ouvinte, também tem que se colocar no papel de orador, porque você participa do processo. Se aquilo que está sendo comunicado não faz sentido, questiona, interage, mostra que não faz sentido. Então, sempre vai ser uma comunicação de duas vias, né? Eu costumo falar, e eu trabalho nos meus treinamentos, que o corpo fala. O teu corpo te diz algo e ele está sempre expressando alguma coisa. Esse entendimento de olhar para dentro, de sentir, de olhar o outro, de sentir, é parte dessa comunicação não verbal que é renegada muitas vezes, é deixada de lado. Porque é 93% da comunicação, né? Entende-se que 93% da comunicação é não verbal. Exato. Ou seja, as pessoas estão falando muito sem dizerem palavras. Exato, a maioria das vezes. E depois sim vem o quê, né? Então, como se antepõe e realmente se antepõe. Quem de nós, numa faculdade, como tu mesmo disseste, tiveram enormes dificuldades para expressar um conhecimento que era tácito, porque não conseguiam fazer o como, né, realizar. E a comunicação se dá assim, ou ela funciona ou ela não funciona. E como é que você ajuda os seus clientes, assim, os executivos que trabalham contigo? Então, eu faço um desenvolvimento principalmente através da comunicação que eles são capazes de fazer. Cada um de nós tem o seu jeito de atuar. E quando tu descobre esse jeito, tu te alinha, né? Tu fica menos crítico com ele também. Nós que trabalhamos com comunicação somos extremamente críticos também, né? Eu sou extremamente crítico. Existe um princípio Kaizen que está intrínseco no trabalho de quem está falando e quem está atuando. Então, esse princípio de estar sempre melhorando, sempre buscando se enxergar de fora, enxergar o todo, prestar atenção no todo, é o que eu tento passar para eles. Quando eles percebem isso, que não é somente o que eles dizem, mas o como eles dizem, a coisa começa a funcionar. Tem uma época que tu falou sobre buscar dentro de si o recurso. É muito mais fácil usar o que eu tenho do que eu tentar modelar, copiar uma coisa de fora que não está aqui dentro. Sócrates dizia que nós não aprendemos nada, nós relembramos. Então nós temos essa memória genética, espiritual, enfim, como a gente queira dizer,
que nos dá todo o suporte. Nós falamos em neurolinguística que nós temos um aparelho perfeito para isso, né? Salvo algumas patologias. E sabe o que fez a diferença para mim? Foi me aceitar. Né? Me aceitar enquanto pessoa, e aí a inteligência emocional ela é campeã nisso, né? A tua autoconsciência, a tua capacidade de entender que, cara, se tu é isso, se utiliza disso para buscar seu melhor resultado. Eu tenho um amigo meu do teatro, ele diz assim, certa época, né? Maneca, eu tenho que aproveitar essa minha cara de idiota. Eu disse, o que é isso? Não, é verdade, a minha cara é uma cara de idiota, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Isso, né? Aceitar quem nós somos, isso é um papel fundamental, assim. Nem todos seremos mocinhos a vida inteira. Alguém tem que ser o vilão, alguém tem que ser a bruxa, alguém tem que ser o mendigo, alguém tem que ser o idiota. Então é isso, aproveitar o que a gente tem de melhor para potencializar os nossos resultados. Muito legal. E a gente cai onde? O chato do autoconhecimento. Qual é a importância, né, de todas as... eu reforço sempre muito isso, o Márcio também, a gente traz muito isso no programa, porque em qualquer processo de desenvolvimento, de qualquer área da nossa vida, parte muito dessa consciência, dessa aceitação. A Brené Brown fala muito sobre a arte da imperfeição, né? Vale a pena a gente achar as nossas imperfeições e, se contatar com elas. E aí, o que ela diz de mim e como é que, apesar disso, ou com isso, eu posso viver bem e melhor, né? Exato. Maneca, tem algumas dicas depois pra gente? Claro, vamos passar umas dicas. Então tá, terminando esse bloco, e no próximo bloco vem dicas aí com o Super Maneca. Fica com a gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, dê sequência às suas ações. De nada vale fazer uma vez uma coisa muito bem feita e parar. Então, se você é daquelas pessoas que vai na academia um dia e para, se é aquela pessoa que pega o projeto e toca uma vez e para, não vai ter sucesso. O sucesso exige um comprometimento diário com o que você faz. E se você quer ter sucesso, tenha sequência. Sequência é a chave, e eu tenho certeza disso. Sequência é a chave do sucesso. É com sequência que nós conseguimos ter hábitos que ficam muito mais fortalecidos no nosso sistema e nos ajudam todos os dias a ter os resultados que a gente quer. E até a próxima! Estamos de volta com o Vim Desenvolver. Difícil é ficar sério com Maneca, mas muito interessante o que a gente está trazendo aqui. Eu estava pensando assim, quando a gente fala, né, da preocupação, às vezes a gente externaliza uma preocupação e que a gente deveria buscar para dentro, né? Como me comunicar com as minhas características. E tem uma coisa que eu sempre pergunto quando eu vejo uma pessoa que está muito ansiosa, né? Eu comento isso bastante. E a pessoa chega muito ansiosa, a gente faz uma pergunta. O que é que tu está querendo controlar que tu não tem controle? E normalmente a gente está tentando controlar o que o outro pensa, o que o outro acha, o mercado, o tempo. E a gente vive uma frustração de coisas que a gente não tem controle. Eu não controlo o que o outro pensa, eu não controlo o que o outro acha, eu não controlo o tempo, mas eu controlo a mim, né? Então, como é que, apesar do que ele pensa, eu posso talvez influenciar com as minhas ações, me comunicando bem, falando o que eu quero falar da melhor da melhor maneira possível, isso aí. E que melhor maneira possível pode ser essa? Cada um de nós tem a sua metodologia de alguma maneira, como cada um de nós tem a nossa programação, né? Mas tem coisas que são bacanas porque são universais, são ritos e rituais, né? Ou são signos e rituais. Isso é universal. É como nós falávamos sobre uma máscara, por exemplo, uma máscara teatral, né? Os gregos usavam a máscara e aquilo empoderava eles enquanto personagem. Existe a menor máscara do mundo, nós falávamos sobre isso também há pouco, que é o nariz de palhaço, por exemplo. O nariz de palhaço vermelho, em qualquer lugar do mundo, tu é reconhecido como isso. Eu tenho meu ritual, alguns rituais. Eles me ajudam a me desconectar deste momento ansioso e me conectar na minha tarefa, na minha missão, na sua missão, né? Enquanto comunicador. A responsabilidade é sempre nossa. As pessoas que estão nos ouvindo não têm... elas têm uma ideia inicial, e eu costumo dizer que a atuação, né, seja numa palestra, num treinamento, ela tem que trazer um aspecto de subversão também. Tem que, como a gente fala no teatro, quebrar a perna, desconstruir um pouco o ambiente para tirar da zona de conforto. É a grande magia, quando tu retira a pessoa daquela realidade, que muitas vezes é muito dura, e traz ela para um mundo onde ela pode acreditar com muita fé de que as coisas podem melhorar, ou que ela pode fazer uma transformação. Eu tenho alguns rituais. É um ritual de respiração, por exemplo. Quando tu está muito ansioso,
joga para a respiração, né? Os yogis sempre falam isso, quem trabalha com autoconhecimento, com conhecimento. Mindfulness, trabalha muito a respiração, né? 6 respirações longas e profundas, mas intensas e presentes. Não adianta respirar pensando nas contas que tem que pagar, na ansiedade de se alguém vai gostar ou não vai. É o momento teu, né? Ancoragem agora. A ancoragem, né? Que é como as coisas se... Isso eu aprendi no teatro, mas depois reaprendi na neurolinguística, né? No desenvolvimento pessoal. Então, assim, esse momento teu é o momento da coxia que a gente fala, né? Quando o ator está ali na coxia, preparando aquele personagem. E essa capacidade de transformar dentro de ti. Por isso se conhecer é muito importante. Como um ator consegue sair de uma cena que ele está chorando e 20 segundos depois entrar rindo? Porque ele faz essa quebra, ele consegue trabalhar essa emoção e ele trabalha as suas emoções tão fortemente e resgata isso. Tu não consegue viver uma emoção que não é tua. Tu tem que resgatar isso de alguma memória emotiva que tu tem. E este controle da emoção é que te dá o poder. Se não, é fake. E aí tu começa a observar. Eu não costumo assistir muita novela, nem muito filme, porque eu sou extremamente crítico com isso. Eu olho o subtexto, o que ele quis dizer com uma palavra só, porque muitas vezes tu fala uma palavra e ela vem carregada de um sentimento. E quando tu faz isso com muita propriedade, tu atinge as pessoas, realmente tu toca essas pessoas. Porque quando é verdadeiro, eu acho que tem, de novo, né, o corpo ele simboliza essa verdade, ele fala muito. Eu lembro de uma atriz que eu gosto muito, bom, muitas atrizes, Fernanda Montenegro é uma que eu admiro, e eu vou dizer que no mesmo patamar de Fernanda Montenegro, mas que é a cena que eu me lembro, que é da Meryl Streep, num filme super simples, não era nem um grande filme, não foi nem um grande filme dela, agora não lembro o nome, onde tem uma cena, ela vai fazer uma terapia com o marido porque eles estão num rompimento, e aí acontece alguma coisa e ela vai dormir, e o close, né, que é o grande pavor dos artistas, né, e faz um close no olho dela, somente no olho dela. Eu acho que foi uma das cenas que mais me emocionou, porque o olho, ela não falou nada, ela não estava chorando, mas o olho dela tinha uma verdade, dizia tudo, a janela da alma, né? Dizia tudo. Então, assim, como a expressão comunica. E aí vem a dica, né, da gente perceber na gente, mas também quando está se comunicando, observa o que os outros estão dizendo através dos olhos, do rosto, da expressão. Sem dúvida. O problema é se estão dizendo uma coisa ruim, aí volta... Maneca, deixa eu validar a respiração, porque foi o primeiro ponto que me fez conseguir falar em público. Tá? De respirar, buscar respirar enquanto fala, é importante. Mas entrar com uma respiração para te aliviar. E o que é esse alívio? Eu estava lendo uma pesquisinha de Harvard ali, onde o Daniel Goleman participa, e ele falou sobre o branco que nos dá. Muitas pessoas têm branco quando falam em público. E ele relacionou um nível elevado de cortisol e adrenalina, 2 hormônios que juntos fazem a gente ter um raciocínio mais lento, né? E suar, né? Secar a boca, ruborizar. Tudo isso eu tinha. A primeira vez que eu me apresentei neutro, totalmente neutro, né? Que foi a minha palestra, eu falei, cara, eu quero fazer sempre isso, foi uma que eu usei o exercício de 6 respirações longas e profundas antes de entrar. E aí parece que isso é fisiológico, esse nível né? hormonal que sempre elevava, legal. Ele baixou. Então eu comecei a ter controle sobre uma coisa que dentro de mim era descontrolada. Isso é importantíssimo. De novo isso, né? Entender a tua fisiologia, como eu me sinto nesse momento, como eu quebro esse estado nesse momento, porque as pessoas que estão ali não têm culpa disso, né? E tu tem uma responsabilidade e uma missão. Quando tu te imbui dessa missão, e a gente fala assim, vou me emocionar ou não falando em público, claro, como um ator é difícil, né? Porque tu tem um roteiro a seguir, mas como comunicador é importante sim, e eu acho muito válido, porque isso humaniza a relação, ela te traz um patamar de que nós somos iguais com papéis diferentes. Sim. Isso é fundamental na vida. Tem uma frase do Thiago, agora vou citar meu amigo aqui, que eu gostei muito, que é: tá com medo de falar em público? Tem que ter medo mesmo, porque assim, essa sua exposição, você tem que se preocupar com o que fala, como vai falar, que impacto essa sua comunicação vai gerar nas pessoas. Então tem que se preparar mesmo. O falar em público é um momento que requer preparação para que você consiga desempenhar e mostrar exatamente o que tem de bom dentro de você. Me dê um respeito para aquele momento, né? E o que a gente fala falava muito no teatro, assim, precisa ter um friozinho na barriga. Claro. O dia que eu não entrar com um frio na barriga, eu vou ficar realmente preocupado.
porque eu estou desatento. E o medo nos traz atenção, né? E a atenção, quer dizer, olhar para essa tensão corporal é fundamental. Ele só não pode ser paralisante. Vou convidar, né, vocês dois aí pra gente fazer um fechamento. Infelizmente tem um tempo, mas acho que o tempo que a gente teve junto aqui foi valioso. Quero agradecer, Thiago, no fechamento, Maneca no fechamento, e vamos agradecer, né? Ótimo, ótimo. Eu quero deixar um abraço para todo mundo, pessoal do Desenvolver, aos nossos telespectadores, a vocês dois pelo convite. Eu queria encerrar com uma frase que eu acho muito bacana, que o Leverdógio de Freitas me falou. O ator tem que todo dia colocar sua cabeça na guilhotina. Só desse jeito ele vai descobrir uma fórmula mágica para não perder o pescoço. Difícil falar algo depois de ter ouvido isso, e eu convido a todos que se observem e sempre pensem, né, de que forma vocês podem se comunicar melhor, e lembrando que não existem fórmulas mágicas, mas existe a sua fórmula de se comunicar. É isso aí. E agradecendo a audiência, que cada vez está mais legal, né? Muito obrigado pelas mensagens que a gente recebe, pelo carinho, e fique com a gente. Até a próxima. Até a próxima. Valeu!